Famílias disfuncionais. Se você gostar desse vídeo, curte e compartilhe. Famílias disfuncionais, o mais comum é que uma pessoa que vem de uma família disfuncional reproduza tudo que ela aprendeu ao formar sua própria família, o tipo de ambiente que ela viveu, né? E aí ela acaba passando para os filhos, para a família que ela formou. Se não for tratado, essa cadeia continuará e ficará pior nas próximas gerações. Muitos dos problemas do mundo começam em famílias disfuncionais. Esse ambiente primário deixa uma marca profunda em nós, já que aprendemos muito em pouquíssimo tempo, né? A criança, ela acaba pegando aquilo para ela, né? A criança, ela faz o que ela vê, né? E não o que ela ouve, porque muitas vezes a família ela pode ser desequilibrada, mas ela pode estar ali orientando a criança, mas a criança está vendo que não tem exemplo nenhum e acaba seguindo aquelas coisas erradas ali. A família pode ser uma grande influência no fato de que uma pessoa tenha vantagens ou desvantagens ao enfrentar diferentes desafios em sua vida. Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que passaram por coisas muito ruins e conseguiram superar, né? Isso aí vai depender muito da sensibilidade, da estrutura da família também, da possibilidade que ela teve também, né? Das condições financeiras também, né? E do psicológico da própria pessoa ali, né? Dela sozinha ali com ela mesma. Mas tem pessoas que não conseguem, acaba se revoltando, ficando perdido no mundo. Algumas pessoas formam um casal e têm filhos com base em um padrão que repetem ou contra o qual foram reativos, mas que no fundo nunca questionam, né? A pessoa, então a pessoa, ela já vem de uma família disfuncional, mas ela acaba formando uma família e ela nem percebe que ela está tratando aquela criança como a mãe, como o pai a tratava, e assim vai seguindo, né? De geração em geração. Essas pessoas de famílias disfuncionais podem querer dar sentido a uma vida que parece estar sem rumo. Às vezes também vem de famílias disfuncionais das quais querem fugir sem pagar o preço implícito na autonomia, né? A pessoa ela não sabe do problema, não procurou saber, não procurou ajuda, e aí ela tá formando uma família pensando que vai ser diferente, mas na verdade não, né? Seja qual for o caso, a verdade é que às vezes aqueles que formam um lar não estão fisicamente, mentalmente nem emocionalmente preparados para fazê-lo. É quando se configuram as famílias disfuncionais, né? As consequências para cada um de seus membros são imprevisíveis, mas quase sempre geram dificuldade ou incapacidade de levar uma vida plena. E aí algumas coisas que acontecem dentro das famílias disfuncionais, né? O abuso nas famílias disfuncionais. A predominância de relacionamentos que, longe de favorecer o desenvolvimento, os prejudicam. Entende-se por abuso qualquer ato destinado a prejudicar outra pessoa,
que esteja em posição de desvantagem ou vulnerabilidade. Também é definido como um abuso de poder, ou seja, como exercício da autoridade sem lógica e sem moderação. O abuso pode ser físico, psicológico e ou sexual. Em todos os casos, gera consequências graves. As famílias disfuncionais, elas anulam os traumas das vítimas, né? E isso faz a vítima ficar mais depressiva, mais confusa, não sabe a sua própria identidade. Outro fato, cada membro da família se sente indigno. É muito comum que cada membro da família disfuncional esteja lidando com desafios que o próprio grupo dificulta. Além disso, em uma família com esse clima, é muito difícil encontrar alguém capaz de entender ou validar os sentimentos dos outros. De fato, costuma fazer o oposto, desprezá-los ou negá-los. Como eu falei, os parentes anulam, colocam a culpa na própria pessoa. Ela está passando por um problema, por exemplo, eu estou sofrendo um bullying terrível, um ciberbullying na internet, e os meus parentes acham que a culpa é minha, porque talvez a culpa é dela, porque ela é tímida, porque ela não fala nada. Então o grupo estava certo em fazer essa covardia comigo, essa injúria cibernética. Também é comum que todos sejam intolerantes com os defeitos ou erros dos outros, criticam-se mutuamente, às vezes de uma maneira muito cruel. Os sentimentos destrutivos prevalecem e por isso cada indivíduo sente que tem muito pouco valor. Violência doméstica. É muito comum que, em uma família disfuncional, um ou ambos pais sejam viciados ou tenham algum tipo de distúrbio emocional ou mental. Isso resulta em situações muito estranhas e incompreensíveis para as crianças. E problemas costumam levar a episódios de violência que aterrorizam as crianças e aumentam o conflito crônico com os pais. Testemunhar os gritos e ou golpes ser vítima deles marca e define os recursos que modam o diálogo interno de cada pessoa, né? Eu lembro, né? Aí você imagina, né? Uma criança que foi criado em casas com mulheres, só foi criada com mulheres, aí chega na pré-adolescência, a mãe arruma um homem, pela primeira vez essas crianças, esse adolescente tá convivendo com um homem, e esse homem é agressivo, bate na mãe, essa criança ela pode ficar com trauma, síndrome do pânico e ficar com uma imagem ruim, né? Porque ela nunca conviveu com uma pessoa, um homem, e a primeira visão que ela tem morando junto com o homem é agressivo, violento, a mãe submissa. Isso pode afetar o psicológico da criança. Eu passei por isso, né? Inclusive eu fiquei com síndrome do pânico, com medo de sair na rua, com essa vergonha dos gritos dele, das batidas, das batidas fortes que ele dava nos móveis, me assustou. E eu fiquei, essa vergonha de ir na rua se tornou uma síndrome do pânico. Além disso, um medo desconhecido permanece habitando o interior daqueles que vivem essa situação. Funcionais prevalece o imprevisível, o caótico e inseguro. A criança ela precisa de um ambiente saudável, seguro e com estabilidade. O oposto se apresenta em uma família disfuncional. Hoje pode não haver séria dificuldade, mas amanhã não se sabe. Talvez esses traumas de hoje não tenha causado muitos danos, mas e o próximo?
Essa incerteza, esse caos e essa insegurança prejudicam emocionalmente as pessoas, especialmente as crianças. É muito provável que elas apresentem fortes características de estresse no dia a dia e de estresse pós-traumático a médio e longo prazo. Elas se tornarão nervosas, suscetíveis, tímidas, temerão o mundo e até a si mesmas. O outro fato é que pedem para você não falar, não confiar e não sentir. Esses três mandatos são encontrados com muita frequência em famílias disfuncionais. A primeira regra é que você não fale, em particular, sobre o que está acontecendo na sua família. Você não pode falar sobre o que sente, porque ninguém se importa. Também não pode falar sobre o que acontece, porque quem é você para questionar o que acontece? Além disso, você é ensinado a não confiar. A família disfuncional tende a tornar-se hermética, moldando um mundo fechado e corrosivo, governado por uma lógica que é puro veneno. Tudo que é estranho a essa bolha, em muitos casos, é visto com desconfiança. Né? A família disfuncional pede para a pessoa se afastar, né? Para não ficar comentando, porque senão, por exemplo, se for na casa de um colega, no almoço lá na família da outra pessoa, ela vai perceber uma diferença na família do outro. Assim, se você não confiar no que está dentro desse ecossistema ou no que está fora, viverá em um estado de tensão constante. O efeito que ela tem sobre cada membro da família não é o mesmo. Em alguns casos, essa ferida pode ser devastadora, em outros casos, condenar a uma vida triste na qual o medo prevalece. Infelizmente, se a cadeia não for interrompida através de uma atenção profissional, o mais comum é que, por inércia, os problemas continuem se repetindo e aumentando de geração em geração. Tem muitos casos, né, nessas famílias, tem psicopatas, tem narcisistas, né? E o filho, ele vai formar uma família, ele acaba repetindo aquele tratamento, para ele é normal, né? Mas enfim, tem muitos casos de pessoas que se afastam, que não conseguem conviver perto da família, mas ela nem sabe que a família é disfuncional. A pessoa mora longe, não conta nada da sua vida para os parentes, não costuma se envolver emocionalmente, só vai lá visitar às vezes e vai embora. Tem como a pessoa procurar um terapeuta, um psicólogo, quebrar essa cadeia para que ela possa se libertar disso e, e ter um certo cuidado ao formar uma família, porque formar uma família não é uma coisa padrão ou que você seja obrigado a fazer. Se você se sentir bem para você formar uma família, você tem que se sentir bem com você mesma, você tem que viver aquilo ali e não por uma obrigação, né? Ou que as pessoas costumam fazer, eu vou fazer também. Não. Você vai ter ciência do que você está fazendo, do que você vai querer. Então procura um terapeuta para você, até para você conversar com uma pessoa diferente, sair dessa bolha, entendeu? Então é isso, procure ajuda. Não é normal, né? Uma pessoa que nasceu, que foi criada com você, ficar te questionando, te, te humilhando na frente das pessoas, que é o que geralmente acontece nas famílias disfuncionais, anula o trauma, o sofrimento que você está sentindo, tudo é sua culpa. Você sempre vai ser o alvo para eles, você sempre vai ser o culpado de tudo.
Então, assim, tenta se afastar, pelo menos emocionalmente, evita falar da sua vida até você conseguir condições de sair, né? Porque tem a dependência emocional, mas a dependência emocional muitas vezes é porque a pessoa não tem condições financeiras. Você tem que ter vontade né, de procurar um emprego, de se qualificar, mas faz tudo, não conta nada, não conta nada dos seus sonhos, dos seus planos, tá? Tenta se afastar, seguir seu caminho e se cuida psicologicamente, tá? E te, tenta fazer as coisas que você gosta, até porque a família disfuncional, se a pessoa for diferente, personalidade diferente, eles logo percebem. Geralmente é o bode expiatório, é a ovelha negra, que é uma pessoa diferente, personalidade diferente, tem um jeito de ver a vida diferente. Então, eles meio que ficam estranhos com essa pessoa, né? Então, assim, tenta procurar ajuda, tá? Se cuida e confia em você. Você não tá doido, tá? E é isso aí, gente. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe.